Shabbat Shalom a todos. Tenho muito prazer de estar aqui, de estar nesse local e compartilhar um pouco desse maná fresquinho que eu venho preparando durante a semana para vocês, meus arrinos. Hoje vamos falar sobre a Parashá Pikudei, né? É a última Parashá do Seder Shemot, né? É uma porção pequena, como diz o nosso rabino ontem. E ele falou muito sobre Tikkun. E tudo que eu vou falar hoje, nós vamos falar sobre acerca disso, Tikkun. Sabemos que o livro de Shemot foi um livro praticamente de redenção do povo de Israel, né? Porque foi durante esse Sefer que Hashem revelou o nome ao povo. Foi durante esse Sefer que o povo comeu o milagre no deserto, né? Foi durante esse período que esse povo viu, durante as 24 horas da vida deles, a presença do Eterno ali, em forma de nuvens, em forma de coluna de fogo, né? Durante a noite. Até a água que eles tomavam era milagre. Portanto, meus arrinos, parece que para aquele povo, para o nosso povo de Israel, não era o suficiente tudo isso. Imagina, como diz a Morá Débora aqui, né? Bastou Moshe se ausentar por algum tempo, né? E o povo já usou até poderes divinos para contrariar ao nosso Deus, né? Uma coisa muito grave. Foi um ponto muito crítico ali desse livro, né? Quando foi nessa hora que Hashem olhou e falou assim: não tem jeito com esse povo. Infelizmente não tem como, né? E aí ele até falou que tiraria uma geração a partir de Moshe. A tamanho a gravidade do que o povo cometeu, né? Mas hoje, na Parashá Pikudei, nessa porção, nós vamos falar de algo especial. A Parashá Pikudei, ela começa no capítulo 38, Passuk 21, e vai até o final do livro do Sefer Shemot, né? Nesse momento, a Torá ela elenca ali todos os utensílios do templo, todo feito, né, do templo ali, que foi construído. E ali vocês conseguem enxergar que o povo de Israel, o nosso próprio Deus, Hashem, está preparando o povo de Israel para um relacionamento mais íntimo. Porque a partir desse feito do Mishkan no deserto, é que o Eterno vai habitar no meio desse povo. Tamanha a necessidade do povo de ter ali uma presença divina, né? O Eterno viu isso. Então, em meio a isso, a gente tem que entender que naquele momento não foi construído um único Mishkan. Só para vocês entenderem o que é Mishkan, esse tabernáculo, seria um local onde as pessoas, o povo ali ia usar para cultuar, para fazer os seus sacrifícios, para ter o contato com o Eterno, tá? Só que por que Mishkan? Porque é uma versão do templo, porém compacta, de maneira que pode ser desmontado facilmente, porque o povo tinha que
continuar no deserto. Então, se vocês abrirem aí a Bíblia de vocês, em Timóteo 38, vocês vão ver que toda essa parte da construção, o Eterno viu, e a certo momento, como diz Ezequiel, ele sentou no seu trono e olhou e se agradou do que viu. Agora, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje é a dualidade. Nós aprendemos que tudo que fazemos aqui na terra existe um reflexo nos céus, né? Ou seja, na questão do tabernáculo, existia uma arquitetura passada para Moshe no monte, para que ele fizesse de acordo com as vontades do Eterno. E agora, quando a gente vê no contexto histórico da Torá, todo esse feito, toda essa coisa, se nós não colocarmos isso nas nossas vidas práticas, nós praticarmos isso no nosso dia a dia, vai se tornar apenas um texto histórico. E aí é que entra a parte do Zohar. O que é o Zohar? O Zohar é um compêndio, né, feito pelo rabino, foi gerenciado pelo rabino Shimon Bar Yochai, né? E ele explica alguns mistérios, alguns segredos escondidos na própria Torá, certo? Então a construção do tabernáculo, meus arrinos, detalhe, ela foi realizada com extrema precisão, seguindo todas as instruções detalhadas dadas por Deus a Moshe no monte. Essa atenção meticulosa aos detalhes reflete valores fundamentais na prática espiritual judaica e no cumprimento das mitzvot. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês aqui é que hoje, para a gente praticar o que é feito isso, nós devemos construir o nosso templo. O que é o nosso templo? É dentro de nós. Somos nós, a habitação do divino. Então, aqui, os artesãos, eles teve o cuidado de fazer tudo nas medidas, como foi passado, principalmente, acho que quem gerenciou foi o Betzael, né? Que gerenciou toda essa parte dos artesãos, né? Então, assim, cada peça do tabernáculo tinha uma medida, tinha um propósito específico, né? Por isso que é fundamental que nós observemos as mitzvot. O que o Eterno deixou para nós, para que nós possamos construir essa relação entre nós e o Eterno. Pessoal, é uma coisa bem curiosa, porque desde que eu estudo a Torá, estudo as Escrituras, eu vejo que o Eterno ele tem sempre dado um jeito, uma forma de poder se relacionar com o homem. Vocês percebem isso? E como? Por exemplo, os teólogos, os estudiosos, chama isso de antropoformismo. O Eterno ele assume funções humanas para tentar se relacionar com o ser humano. Por exemplo, o Eterno ele tem ciúmes, né? Aí você fala, poxa, mas quem tem ciúme é uma pessoa doente, né? Ciúme não é uma coisa de Deus. Mas Deus tem ciúme da noiva dele, certo? Deus, ele se ira. Sim, ele se ira. São qualidades, coisas, caráteres do humano. O que aconteceu com Mabul? Deus se irou, Hashem se irou, né? Deus se arrependeu de ter criado uma discussão, tá? Podemos falar isso numa outra hora, mas são características de homens. E por isso, ele tem tentado essas formas humanas para se relacionar com o ser humano. E nós, por consequência, devemos fazer o mesmo para se relacionar com Deus. Então, qual foi a forma, qual foi o canal para isso? O Mística. Hoje, meus arrinos, nós não temos o templo físico mais. Hoje o templo somos nós. Por exemplo, vocês querem ver aí qual é o maior exemplo do templo hoje em dia? Olhe para o lado de vocês.
São vocês mesmos. Nós somos o templo de Hashem. O Zohar, ele quer que vocês entendam isso, além dos aspectos espirituais dentro da própria construção. Por exemplo, pode passar. Vou explicar um pouquinho o que é o Zohar. O Zohar, ele é um dos textos fundamentais da mística judaica, conhecido como Kabbalah. Escrito principalmente em aramaico, o Zohar é uma coleção de comentários. Então, o Zohar, ele é uma coleção, ele não é um livro só. Porque assim, o judaísmo, ele lê a Torá durante um ano, nas suas 54 porções para Shiot. Então, nós temos um ano. Fechou o ano judaico, que é o ano lunar, a gente volta novamente para Bereshit. E as Haftará, e aí a gente inclui aí os Nevins, Ketuvins e a Brit Hadashah. Mas a Bíblia em si, o que temos em mãos, é um ano. O Talmud, ele também tem esse ciclo de estudo. O Talmud, ele leva 7 anos para ser estudado. Então, ao longo do ciclo de 7 anos, volta novamente no começo e volta a se estudar. Isso por muitos e muitos anos. E o Zohar é da mesma forma. Porque ele também tem sessões, né? Então, o Zohar também leva 7 anos para ser estudado. Agora, só um adendo que eu gostaria de dar a vocês, meus arreinos, é que o Zohar, ele é uma ferramenta muito, muito poderosa. Mas, assim, não é só o Zohar, não. Todas as escrituras. Vocês não devem. O judaísmo ele não aconselha que você estude sozinho. Você precisa de um mentor, de uma pessoa que segure na sua mão para você não se afundar, tá? Porque são muitas informações. Então, é preciso esse filtro, é preciso de tudo isso, tá? Então, o Zohar, tradicionalmente atribuído ao rabino Shimon Bar Yochai, um sábio do século II, e a maioria dos estudiosos acredita que foi composto por Moisés de León, na Espanha, no final do século XIII. Isso é um pouco do que é o Zohar. Pode passar, Amanda. O Zohar explora ideias como a natureza de Deus, veja como é interessante, a estrutura do universo, a jornada da alma, o papel e os significados das mitzvot. É um texto profundamente simbólico, utilizando alegorias, certo? Em um método de interpretação chamado exegese mística, para revelar segredos escondidos na Torá. Embora não seja universalmente estudado ou aceito em todas as correntes do judaísmo, o Zohar tem sido extremamente influente na mística judaica e continua a ser o pilar da espiritualidade e do estudo cabalístico para muitos judeus ao redor do mundo. Então, aos olhos do Zohar, quando a gente olha para o templo, a gente percebe que, embora existe o templo aqui na terra e Lemala existe nos céus, tá? Então são duas versões. É claro que lá é o perfeito, eu já falei sobre isso aqui. Então, quando a gente olha para o templo, aquela construção, existe um processo para se construir tudo aquilo. Você olha para a menorá, as 7 pontas dela alude às 7 sefirotes de luz, né, da Cabala para nós, que traz a luz até Malhut, né? Os santos dos santos, o Kodesh Kedoshim, né, que é um lugar onde habita o Eterno, que é inacessível, né? Então, tudo isso a gente começa a trazer isso para a nossa vida prática, né? A coisa mais interessante é que depois de construído ali, existiu, no capítulo 40 ali, se vocês abrirem ali, existiu um momento de festa, depois de toda a contabilidade feita, é que depois que o Mishkan ele foi construído, desceu ali a Shekhinah, uma nuvem de glória. Ali, os estudiosos dizem que o espírito de Hashem, o Rua, encheu aquele lugar.
De tal forma que a própria Bíblia fala que a partir desse momento, nem Moshe poderia entrar no templo, entrar ali no Santo dos Santos. Tamanha o significado. Então, trazendo isso para o nosso mundo, para nossas práticas, é que quando a gente começa a construir esse templo dentro de nós, mais alto fica a nossa construção, a Shekhinah do Eterno, ela vai descer sobre nós. Isso é muito importante que nós possamos preparar o nosso Mishkan, a habitação do divino em nós, certo? Então, hoje vou dizer que existe 4 pilares para se conseguir construir esse Mishkan. O primeiro deles é a Torá, sem dúvida. O segundo deles é Yeshua. O terceiro, a pessoa precisa acreditar, aprender e seguir os nossos patriarcas. Isso é fundamental. E o quarto, e não menos importante, é o povo de Israel. Se nós somos enxertados nesse povo, nós precisamos entender que a salvação vem também através deles. Então, hoje, temos pessoas que acreditam, seguem Yeshua, mas não seguem Torá, não seguem lei. E muito menos patriarcas e tudo mais. E tem pessoas, que nossos irmãos judeus, que aprendem, seguem Torá, patriarcas, o povo de Israel, mas não segue Yeshua, está sempre incompleto. E agora eu queria falar sobre, dentro do Zohar, sobre a representatividade do Mishkan para nós hoje. Eu não sei se você já ouviu falar de Sitzum, né? Sitzum é um termo usado no judaísmo, é como se o Eterno compactasse para criar o mundo. Então o Mishkan, ele foi uma construção para compactar a presença do Eterno em nosso meio. A partir do templo, o que aconteceu? O Eterno ele providenciou, através da construção do tabernáculo, do Mishkan, algo finito, onde ele pode conectar com o infinito. É meio estranho assim de se explicar, mas é uma forma do homem se conectar ao divino, ao infinito. Eu vi até um estudo nesse sentido, que o Warren Soft seria o fio que conecta ao Eterno. Muito profundo isso. E olhando para nós, meus irmãos, olhando para nós aqui, eu gostaria de fazer um relato sobre a minha vida pessoal. Não é uma coisa que eu costumo falar de mim, né? Mas eu passei essa semana algo do tipo, até parecido com o que o Rabino falou ontem, porque a gente, quando estuda a Torá, tem essa preocupação, esse cuidado de estar se construindo o templo em nós, e nós temos, por obrigação, se aproximar da luz. Temos que refletir luz, temos que passar essa luz, né? E muitas vezes os nossos problemas, eles suprimem isso, né? Acaba ficando uma coisa maior do que o seu objetivo real. Ou seja, quando eu estou estudando a Torá, principalmente hoje é dia de prova na faculdade, da Yeshivá, então eu estudei a semana inteira, eu sinto essa proximidade com o Eterno. Então eu procuro ali fazer as orações, procuro tratar as pessoas de maneira cordial. E aí aconteceu o quê? Eu fui no mercado, eu não lembro se foi quarta-feira, e eu estava chegando, tinha dormido pouco, eu tinha trabalhado quase que a noite inteira, e eu cheguei de manhã, aí uma mulher parou o carro no estacionamento de moto, estava lá uma placa lá, estacionamento de moto. Mas ela parou o carro que tampou tudo. E aquilo foi o suficiente para quê? Para minha luz artificial irradiar. E aí o que eu fui? Eu cheguei no vidro dela, para falar com ela, eu fui extremamente, eu tenho vergonha de dizer isso, eu fui extremamente grosso com ela. Extremamente grosso. Ela simplesmente, falou algumas coisas lá, porque a minha cabeça estava tão cheia que eu nem escutei o que ela falou.
Ela fez a manobra do carro, saiu, eu estacionei a moto. E naquela hora eu pensei, gente, mas não é possível, eu estou aprendendo que eu preciso fazer algo diferente, eu faço essa coisa aqui, e aquilo já me deu aquele sentimento ruim, o estômago começou a embrulhar, eu falei, gente, mas não pode um negócio desse. Mas aí o pior, meus irmãos, estava por vir ainda. Porque depois de toda aquela cena deplorável que eu fiz, eu entrei para o mercado e estou lá na fila do pão. E a mulher entra me olhando. Rapaz, aquilo ali me deu um... Eu falei, gente, eu não tinha força nem para olhar para ela. Ela não olhava para lado nenhum. Você sabe o que ela estava fazendo naquele momento? Ela estava gravando a minha cara. Gente, então, ou seja, isso me trouxe algo assim, me fez muito mal por conta disso, porque eu estava montando todo esse estudo, estava aprendendo sobre estudo, sobre como construir o Michigan, e eu fiz totalmente errado. E por isso eu pus o título. Pois eu pus o título, não me envergonhe, meu filho. Porque naquele momento eu realmente envergonhei o Eterno. Sim, sem nenhum tipo de... E aí, pode passar, Amanda. Aí o que acontece? Eu aprendi, dentro da Yeshivá, que existe um termo, que o nome é chamado de Lefnim Mishurat Adin. O que é Lefnim Mishurat Adin? É você agir acima do limite da lei. O que acontece? Muitas vezes, por causa da nossa imperfeição humana, de toda essa supressão que nós vivemos no nosso dia a dia, nós não conseguimos fazer o que realmente precisamos fazer. Então, os sábios discutem sobre isso, por exemplo, o rabino Yohanan, ele fala que aonde há lei não há paz. Parece uma coisa estranha quando você escuta assim, onde há lei não há paz. Como assim? Né? Parece que vem de encontro à Torá, vem de encontro ao que nós aprendemos. A gente já ouviu aí, na Brit Hadashah, quando Yeshua diz que quando você toma o tapa no lado do rosto, vira o outro para poder tomar outro. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer, meus arrinos? Isso está conectado no que eu estou falando, vocês vão entender. Que existe hoje em dia algo que alguém faz para você que não lhe causa danos profundos. Ou seja, pela lei, eu poderia sim chegar lá na mulher e falar, não, você tem que sair e tudo mais, né? Eu poderia exercer, eu estava no meu direito. Mas isso me tirou a paz, meus irmãos. Isso me tirou minha luz. Será que valeria a pena? Valeu a pena eu fazer ali o rigor da lei? Foi sábio da minha parte, aquilo ali não mudou nada, porque eu fiquei ali, não deu 5 minutos e fui embora e nada mudou na minha vida. Então, quando o seu irmão te causa um dano de forma que não te prejudica, que te dá alguma coisa permanente, releve pela paz. Nós fazemos isso no casamento o tempo todo. Vá dormir com a sua esposa. Não tem razão. Seja feliz. Opte pela paz. Entende? Então, quando a gente faz isso, nós agimos além do limite da lei. Sim, eu podia sim exigir, mas não. Opte pela paz. Isso é o que Yeshua... Sim, tudo. Na verdade, as palavras matam, né? A questão é as palavras matam. Então não adianta você, por exemplo, eu não uso kippah no meu dia a dia porque, assim, carece de cabelo aqui. Então ele vai cair. Mas não adianta você usar um kippah, você usar um talit katan e fazer o que eu fiz. Porque existe... pode passar, Amanda. Existe uma passagem em Vaikra que fala sobre isso, está lá, ó. Não insultará o surdo, nem porás tropeços aos cegos.
temerás o teu povo, eu sou Adonai teu Deus. O que quer dizer esse versículo? Aquela pessoa que está nas nações, que está ali fora, é considerado cego segundo a Torá. Então, quando eu faço isso, eu impeço que a palavra de Hashem chegue àquela pessoa de forma implícita. Sim, claro. Agora, imagina, essa mulher entrou olhando nos meus olhos ali, gravando a minha fisionomia. Agora, se tem um projeto que eu vou fazer vídeos na internet e de repente viraliza, essa mulher vai lembrar de mim. Inclusive, eu quero aproveitar a live, se no futuro, vou fazer o ticum aqui, vamos fazer o ticum, né? Porque live, esse vídeo, ele é para os tempos, né? E se acaso acontecer, me perdoe. Eu me arrependi na mesma hora, mas a vergonha foi, a minha imperfeição humana foi tanta que eu não tive coragem nem capacidade de reparar naquele momento. Errado. Deveria ser diferente, né? Pode passar, mano. Existe um comentário a respeito, acerca desse texto de Vaikra, que é do Rabino Obadiah Sforno. Vocês vão ouvir futuramente, esse rabino é um comentarista da Torá, muito usado dentro da teologia judaica para ajudar a gente a entender os textos bíblicos. E lá eu extraí danos indiretos, pois quem sabe se o cego tropeçar no obstáculo, aquele que causa danos indiretos, que é o que aconteceu ali, a feiura, é responsabilizado pela Torá. Então, meus arrinos, não importa se você é patrão, não importa se você é chefe. Aqui é muito ensinado assim, mas você, igual o Rabino fala, você vai no banheiro, você está roubando do seu patrão, né? Existe, lógico, todo esse respeito mútuo, mas e aí, o patrão, ele tem tratado o seu funcionário de maneira cordial? Porque se ele não estiver fazendo isso e estiver estudando a Torá vai cobrar dele. Então, o que eu quero dizer em relação a isso, meus arrinos, é que é muito importante que nós podemos construir esse templo dentro de nós, que nós possamos ser essa luz que irradia, que sai de nós, o povo de Deus, porque as nações vejam que somos diferentes, que possamos fazer diferentes. E essa semana eu perguntei para o Rabino, eu sou um líder? Na esperança de que ele diga, não, você não é um líder. E ele disse, não, você é líder da sua equipe. Eu falei assim, não, Rabino, o senhor não está entendendo. Eu sou um líder no tocante Torá, no tocante Sinai. Eu falei, claro, você faz parte do corpo de líderes. Então isso deixou a minha situação ainda mais grave diante do que aconteceu. Porque eu, como líder, não deveria agir como eu agi. Certo? Bom, tem mais uns minutinhos. Agora vamos falar de gente mais importante, né? Vamos falar de Moshe. No capítulo 40, não, pode ir, eu vou. No capítulo 40 de Shemot, Moisés ele faz um inventário de tudo que foi construído ali no Mishkan, né? Ele faz uma conferência de tudo ali, para mostrar ali que, afinal de contas, as pessoas ali, o povo de Israel contribuiu de maneira massiva, né? De maneira massiva na construção do Mishkan. Então ele quis ali passar para todos ali a transparência. É como se fosse uma prestação de contas ali do que foi gasto, para mostrar que os empreiteiros não pegaram o dinheiro, os artesãos, ninguém ficou com nada, que foi gasto ali no templo, né? E aí existiu ali uma coisa bem estranha, que realmente reflete no que nós vivemos hoje, o que eu relatei, né? Moshe, quando ele faz essa transparência, essa prestação de contas, ele está cumprindo o mandamento que está escrito lá em Bamidbar 32, 22. Seja limpo com Hashem e seja limpo com o povo de Israel. Olha, Moshe, ele era um homem de caráter ilibado, certo? Ele não tinha necessidade de fazer isso, ele era o líder do povo.
Mas ele fazia questão de cumprir essa mitzvah, de provar para esse povo que tudo foi feito de acordo com o que foi ordenado por Hashem para ele no monte. Mas diz o Midrash que Moshe ele não só fez isso por causa da mitzvah. É que o Midrash diz que ele estava no meio do acampamento ali e algumas minorias, né, começaram a levantar alguns comentários. Olha, a construção do Mishkan começou, mas o filho de Arão, né, está com o pescoço gordinho. E essas larvas, essas pessoas que estavam plantando isso ali, nem teve audácia de falar o nome do líder. O filho de Arão está com o pescoço gordinho. E Moisés ouviu isso. Naquele momento que ele ouviu isso, meus arrinos, ele perdeu. É como se você faz diversas coisas boas, aí tem uma coisa que de repente saiu errado e apaga todas as outras coisas boas que você fez. Moisés se fechou. Aquilo apagou todo da cabeça dele. E aí para ele era uma questão de honra, mostrar ao povo essa transparência, né? E aí a hora que ele estava fazendo ali a contabilidade, ficou faltando 1.775 ciclos de prata para fechar a conta. Imagina como virou aquilo ali. Os rabinos, os nossos sábios, dizem que Moisés era difícil na fala. Uns falam que ele era complicado de falar, outros falam que ele era gago. Mas imagina um gago nervoso. Ele estava nervoso porque a conta não fechava, ele não lembrava para onde foi esse recurso. E isso foi o prato cheio para a minoria, né, para os faladores, né? E aí, no final do Midrash, diz que o Eterno teve que intervir, porque a situação começou a tomar uma proporção e foi deixando Moisés, assim, Moshe, cada vez mais descredibilizado, em descrédito. Então, Hashem manda que Moshe levante os olhos sobre o Mishkan, o tabernáculo. E lá existiam uns ganchos de prata, esses ganchos chamados de vavin. E na hora que ele fez todo o inventário ali, a contabilização, ele esqueceu desses ganchos. Um lapso. Ele esqueceu esses ganchos. E era justamente esses ganchos que completava a conta. É lógico, depois que ele se lembrou, mostrou para o povo, e as suspeitas se dissiparam e tudo. Mas o Midrash, ele traz uma estranheza ainda maior, e vocês vão concordar comigo. Mas Moisés escreveu a Torá. Como ele vai esquecer os ganchos, por menor que sejam? Como é que ele esquece? Como assim? Ele esquece. Ele é o autor da Torá. Os rabinos falam que por causa dessa pressão psicológica que ali ele sofreu, que é justamente essa supressão que nós vivemos devido ao nosso cotidiano de trabalho, de muita coisa, ele esqueceu as coisas boas que ele fez e focou apenas naquela coisa ruim. Então, nós aprendemos nessa lição de Moshe que nós devemos olhar para cima. Nós devemos olhar nas coisas boas que nós podemos fazer. Hoje, qual é a coisa boa diante dessas coisas que aconteceram comigo? É o Tikkun. É o que foi falado aqui ontem. Para mim é aprendizado. Aprendi. No momento foi muita vergonha, mas faz parte isso. Mas eu aprendi que agora, quando eu estiver diante de uma situação dessa, eu preciso segurar as minhas emoções. Eu preciso não fazer igual o Moshe fez. Não é comparar com o Moshe, gente. Eu estou dizendo na questão humana. Né? Parar e pensar, será que realmente eu tenho que fazer isso? Eu preciso trazer essas almas, eu preciso mostrar a minha parte humana para com essas pessoas, e principalmente aqueles que estão na nação, porque eles precisam, eles são sedentos dessa água, certo? Então, meus arrinos, o que eu quero agora passar para vocês é que vamos trabalhar esse Tikkun, tá? Ontem foi de muita valia, existiu 2 exemplos bem parecidos, né, entre eu e o Rabino, trânsito, né? E por que isso tudo aconteceu numa semana?
O Moré Wambley já ensinou aqui sobre Ganzu Letová. Até o mal é para o bem. Foi mal, foi muito ruim, mas é para nós aprendermos. Então, eu convido a vocês a aprender, a construir esse templo de maneira detalhada, observando todas as mitzvot e buscando o tikkun, a reparação humana. Baruch Hashem.